Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós começamos nossa primeira gravação, nosso primeiro conteúdo de alemão. É um idioma bastante pedido aí por conhecidos meus, né? Então decidi fazer primeiro este conteúdo. Lembrando que, na verdade, aqui no canal você também vai encontrar conteúdo sobre inglês, espanhol e francês, né? Além do alemão. E, bom, apesar de ser um idioma um pouco menos procurado que os outros três de maneira geral, nós encontramos ainda menos bons materiais pela internet, pelo YouTube, etc. Né? Eu tenho até algumas sugestões, depois nos próximos vídeos eu posso passar aí para vocês. Inclusive um dos melhores sites que fala de alemão está, na verdade, em português. Eu acho que é Quero Falar Alemão, se eu não me engano. É um ótimo site, um ótimo blog. Não sei quem é que faz, né? Não sei quem é que o alimenta, mas é excelente. Então, eu falo isso porque geralmente eu não aprendo idiomas através do português, né? Por exemplo, o alemão eu aprendi através do inglês, simplesmente porque a gente tem muito mais material, tem muito mais acesso a uma porção de coisas, né? Mas caso você não saiba inglês, então nosso canal aí é para você, né? Às vezes você é um brasileiro querendo falar o seu segundo idioma, que é já o alemão. Então hoje eu vou, na verdade, dar uma introdução sobre o que se preocupar e o que não se preocupar no idioma, no Deutsch. Falar aí, né, algumas diferenças dos dois, né, entre o português e o alemão, e com o que você deve se preocupar e com o que você não deve se preocupar. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente coloca aqui é a sintaxe. Ou seja, o que é a sintaxe? Muita gente fala sintaxe, né, mas é a sintaxe. Sintaxe é simplesmente a ordem das palavras, é o estudo, é o ramo que se preocupa, na verdade, com onde colocar cada palavra. É aí que a gente fala sobre, por exemplo, o sujeito, o que é um sujeito, o que é um predicado, né? O que é um termo, tudo esse tipo de coisa a gente fala. Eu não, quando eu tenho, faz muitos anos, né? Então peço já desculpas adiantadamente, porque faz alguns anos que eu realmente não dou aula de alemão. Então estou um pouco enferrujado com alguns detalhes, tá? Mas eu sempre vou fazer aqui o meu melhor para repassar as informações aí para vocês, tá? Mesmo assim, quando eu começo a dar aula de alemão, eu gosto de começar com essa aula aqui explicando quais são as diferenças, porque é bastante diferente, por exemplo, do inglês. Apesar de tanto o alemão quanto o inglês serem chamados de idiomas germânicos, entre aspas, a forma dos dois é bastante diferente. Isso por diversas razões, diversos motivos. O inglês ele tem uma forma, tem um jeitão um pouco mais parecido com idiomas latinos, de uma maneira um pouco mais simplificada, tá? O que acontece é que o próprio alemão ele tem uma história bastante interessante com Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o líder, né, do movimento protestante, né? Porém, ele, durante boníssima parte de sua vida, ele integrava a Igreja Católica e ele, inclusive, traduziu, né, a Bíblia do latim para o alemão. Quando a gente fala de regra, quando a gente fala de gramática, quando a gente fala de línguas de maneira geral, eu sempre esclareço que a regra ela é sempre criada a posteriori, ou seja, a lei de qualquer que seja um âmbito, ela nasce depois da realidade, não tem como ser o contrário, né, gente? Então você tem uma realidade e aí, em cima, inspirado nessa realidade, você cria as regras, né? Então a mesma coisa com os idiomas, tá certo? Então, quando você tem, por exemplo, a formalização do alemão, você tem baseado em algumas coisas que já existiam. Então, quando a gente vai lá para trás na história, o que acontece é que, basicamente, em todos os territórios europeus, né, a partir de nessa época aí de Martinho Lutero, 1500, um pouquinho depois, você tinha
aliás, um pouquinho antes, né, no caso do Martinho Lutero, você tinha sempre dialetos. Em todas as religiões você tinha dialetos pela Europa. Então o que acontece a partir do século XV, do século XVI, é um movimento para você classificar melhor as coisas, para você colocar uma regra um pouco mais clara aí nos idiomas, tá certo? Então o que acontece é que o método que usavam para fazer isso era simplesmente pegar alguma referência e falar assim, olha só, essa referência aqui vai ser a regra para todo mundo, né? Lembrando que o que é o protestantismo? Essa história é interessante porque tem muito a ver com o próprio alemão e tem a ver com os idiomas em geral, tá bom, gente? Então, o protestantismo é um movimento contra, de certa maneira, a Igreja Católica, é um movimento de protesto, olha só que surpresa, né? Que foi iniciado com as 12 teses, se eu não me engano, 12 teses, se eu estiver errado, alguém me corrige aqui, de Martinho Lutero, porque ele era católico, mas ele via que a Igreja Católica estava fazendo bastante coisa ruim na visão dele, tá, gente? Eu não estou julgando ninguém, eu não julgo religião, não julgo crença, não julgo nada disso, mas é só uma questão histórica. E aí ele escreveu suas teses e pregou ali na porta de uma igreja, e aí algumas pessoas pegaram esse folheto e saíram distribuindo, fizeram cópias, o que ninguém sabia que era possível, porque na verdade isso culminou junto com o advento do que a gente chama de prensa móvel. A prensa móvel foi inventada por Gutenberg na mesma época, e aí eles queriam testar a prensa móvel, e aí saíram fazendo cópias dessas 12 teses do Martinho Lutero, e aí a coisa se espalhou. Isso é bastante relevante porque com o advento da prensa móvel, você não tem a popularização só dos textos do Martinho Lutero, mas da própria Bíblia e de diversos outros textos, né? Então, antigamente você precisava, você tinha os escribas, né, que literalmente ficavam lá escrevendo, copiando o livro à mão, né? Então, a partir do advento da prensa móvel, a coisa ficou muito mais prática, tá certo, gente? Então, isso é bem interessante de saber, porque foi a partir daí também que a possibilidade de se organizar os idiomas nasceu, tá? É claro que cada idioma tem o seu tempo, tal, mas no caso do alemão ele foi muito influenciado pela Bíblia que o próprio Martinho Lutero tinha escrito, ou melhor, tinha traduzido, né? Então ele pegou a versão do latim e traduziu para o alemão. Então, no caso de ter várias opções de alemão, você não tinha muito claro o que era o que, e aí pegaram a referência do Martinho Lutero e trouxeram aí pro alemão e fizeram a regra baseado nisso. Isso quer dizer que, geralmente, se você pega a história dos idiomas, o que acontece é que você tem, costumeiramente, esses idiomas que são bastante baseados na escrita, como é o caso do alemão, eles tendem a ser mais complexos gramaticalmente. Enquanto o inverso, por exemplo, o inglês, ele não foi baseado só na escrita, ele foi muito baseado no que as pessoas falavam mesmo. Então ele é mais simples na fala, mas é um pouco menos regular na hora de se escrever. Então você tem várias palavras, várias misturas de origens e tudo mais, e é bastante irregular. O alemão é o contrário, ele é um pouco complexo na sua ordem, etc., mas ele é bem claro até, ele é bem regular até na sua forma de se escrever, tá bom? Então pelo menos é uma notícia boa, mas ele é um pouco complexo, é um pouco diferente aí na hora de falar. Então a primeira diferença que a gente tem aqui é na sintaxe, que é simplesmente a ordem das palavras, ou seja, aquela coisa de eu tenho um sujeito, predicado e assim por diante. A gente vai dividir aqui no nosso curso até em termos menores, tá? A gente vai ter, claro, o sujeito, mas a gente vai tratar o verbo de uma maneira separada. A gente não vai falar, por exemplo, do que é predicado. Isso daí vai embolar, pode ser que embole aí a cabeça das pessoas. Em outros cursos nós não falamos muito disso. Por quê? De novo, o inglês, na verdade, ele é muito parecido com o próprio português na sua ordem, né? Ele não tem tantas mudanças quanto o alemão. No alemão nós temos mudanças bastante grandes, tá, gente? Então,
quando eu falo eu quero comer maçã, eu não uso essa ordem. Veja aqui, tanto em português quanto em inglês, nós usamos mais ou menos a mesma ordem. Só que em alemão não. Se eu quero falar eu quero comer maçã, eu vou dizer eu quero maçã comer. Ou seja, eu coloco o segundo verbo em último lugar. Só que existem outras coisas que vão interferir nessa ordem, né? Por exemplo, se eu coloco a palavra porque, então weil, né, no caso, eu vou falar porque eu maçã comer quero. Ou seja, aquele que era o primeiro verbo passa a ser o último termo, o termo na última posição. Então isso é uma dinâmica muito engraçada do alemão e é muito importante e é bastante diferente daquela que a gente está acostumado com português, ou inglês, ou francês, italiano e assim por diante, tá bom? Então essa é uma diferença, a diferença número 1 é uma diferença bastante importante. E ela só é possível, na verdade, ela conversa com os casos, com as declinações, que são simplesmente as mudanças nas palavras, de acordo com o uso sintático que damos a elas. Por exemplo, isso até acontece em português e em outros idiomas, no caso bastante específico dos pronomes pessoais. Ou seja, quando eu digo assim, eu e mim, eu estou me referindo à mesma pessoa, né? Então, eu e mim. Qual que é a diferença? A diferença é a função sintática que eu tenho dessas duas coisas. Então, quando eu falo de eu estou falando de um sujeito, ou seja, estou falando de alguém que faz a ação. E quando eu falo de mim, eu estou falando de um objeto, ou seja, estou falando de alguém que está sofrendo a ação, não mais fazendo. Tá? O que muda no alemão é que não só os pronomes eles mudam de acordo com a sua função sintática, mas os próprios substantivos, tá bom, gente? Então, o substantivo ele pode ficar diferente de acordo com a sua função, ou seja, da mesma maneira que a gente pega eu e a gente muda para mim, a gente também pega, por exemplo, a mesa e muda para quando ela é sujeito ou para quando ela é objeto. Na verdade, em inglês nós temos 4 casos, que são o nominativo é basicamente sujeito, tá? O acusativo, que é quando eu uso um objeto, a gente vai... o alemão ele é um pouco mais complexo porque ele nos força a falar um pouco mais dessa parte da gramática que não é necessária nos outros idiomas, né? Então, primeiro o nominativo, que é como se fosse o sujeito, ou seja, quando eu faço a ação. O segundo caso é o acusativo, é quando eu tenho uma relação de objeto, mas ele se aproxima, não é exatamente a mesma coisa, mas ele se aproxima com o conceito de objeto direto, ou seja, eu vejo a mesa, então eu não estou colocando nada mais que isso, eu vejo a mesa, então eu estou colocando aí no acusativo, tá bom? Então a mesa estaria aí, segundo os casos do alemão, estaria aí no acusativo, tá bom? Depois nós temos o dativo, que veja só, aqui como é só uma aula introdutória, eu vou fazer algumas simplificações, um pouco exacerbadas, tá? Então não peguem isso e levem 100% para o coração, mas é só para a gente ter uma noção mesmo. O dativo ele é bem parecido com o para, com aquela forma de para. Por exemplo, se eu digo assim, eu dou o livro para você. Então aqui a gente teria o livro no acusativo, porque é o que eu estou dando, e o para você ele seria simplesmente o dativo. Então são 3 casos. Ao invés de eu usar o para você, eu usar, por exemplo, a preposição, eu vou simplesmente usar o dativo, tá bom? É assim que a gente vai fazer em alemão. É um pouco parecido, de novo, com o objeto, mas nesse caso é quando eu falo, por exemplo, você me dá. Então veja só, por que a gente tem eu, me e mim, né? No fundo, os pronomes eles funcionam com a mesma dinâmica desses casos em alemão.
porque eu posso falar para mim ou simplesmente me. Então ele se aproxima com esse me, né? Ou seja, me, que é um sinônimo, de novo, gente, aqui falando de maneira bem geral, é meio que um sinônimo de para mim. Então você me dá. O caderno é muito similar a dizer você dá o caderno para mim. Em alemão, nós não necessariamente temos essas duas opções. Geralmente você vai falar você me dá. Só que esse me é o que a gente chama de dativo, ou seja, é um para danadã. Tá? Mais ou menos isso, tá bom? E finalmente o genitivo. O genitivo é o quarto caso. Muitas pessoas gravam ele como se fosse um possessivo, tá? Ele não é necessariamente um possessivo. Ele tem é simplesmente uma relação genitiva. Então, quem conhece um pouco mais de idioma, quem conhece, por exemplo, de latim, essas coisas, entende que o genitivo ele engloba o possessivo, mas ele não é só o possessivo. Então, ele tem a relação daquele de, né? A mesma coisa da preposição de. Então, no português a gente usa muito o sentido de genitivo através da preposição de. Então, quando eu falo de, você sabe que eu posso estar dizendo, por exemplo, ó, aquele caderno é da Jéssica, ou seja, de a Jéssica. Então, aquele caderno é da Jéssica. Aí eu estou usando a função possessiva do genitivo. Estou usando a função possessiva do genitivo. Só que eu posso dizer, ela falou de mim. Então veja só, eu estou basicamente usando a mesma coisa, a mesma preposição que a preposição de, só que não necessariamente falando de posse. Então o genitivo em alemão funciona mais ou menos dessa maneira também. Ele até tem certa relação com o possessivo, mas ele não se limita ao possessivo, tá bom? Então, basicamente, o que acontece é, muitas pessoas pensam, na verdade isso é uma questão de costume, muitas pessoas pensam assim, nossa, o idioma com muitos casos, com muitas declinações é complicado. Na verdade, eu não acho que seja complicado, ele é só diferente. É claro que o que é diferente tem essa dificuldade adicional no começo, porém não é algo que seja tão amedrontador assim. O que a gente tem que pensar é o seguinte, imagine que se a gente abole todas as preposições e coloca juntinho com o próprio substantivo, né? Então, por exemplo, se eu falo para a cadeira, eu falo assim, não, vamos eliminar a preposição. E aí eu coloco tudo junto, para a cadeira, como se fosse uma palavra só. Eu estaria basicamente criando uma declinação, eu estaria basicamente criando algum caso, um caso similar com dativo. Ou seja, os casos, essa questão de declinação, é muito mais colocar a informação, olha só que interessante, é simplesmente colocar a informação dentro do próprio substantivo. Ou seja, a gente deixa muitas vezes, não sempre, mas a gente deixa de colocar a informação da preposição, né, o sentido da preposição em uma palavra distinta, e aí a gente coloca a função da preposição dentro da própria palavra, fazendo a declinação, tá certo? De novo, nós temos alguns resquícios disso até no português, tá bom, gente? Se a gente fala, por exemplo, a palavra mundo, se a gente fala, por exemplo, a palavra mundo, a gente está falando de um substantivo, legal, beleza. Só que quando eu falo, por exemplo, mundial, de certa maneira, por favor, não peguem minhas palavras de uma maneira tão literal ou o que quer que seja, tá? É só para fazer paralelos, tá, gente? E quando a gente faz esses paralelos, a gente tem que ter uma flexibilidade aí nesse entendimento, tá? Então, quando eu falo mundo e mundial, na verdade eu estou falando substantivo e adjetivo, só que uma coisa derivou-se da outra, mas veja, eu estou mudando a palavra para que ela absorva um sentido que eu poderia colocar em outro ponto. Por exemplo, se eu falasse assim, Copa do Mundo, eu tenho a preposição de. Só que eu falo assim, não vou usar a preposição de, eu vou falar Copa Mundial. Que diferença está fazendo, gente? Percebe que a palavra ela se alterou para englobar a função
da preposição. Percebe? Então, não necessariamente o fato da gente ter 4 casos em alemão dificulte alguma coisa, tá? Porque a gente deixa de usar muitas vezes algumas preposições, não necessariamente, mas com certa frequência, né? Mas aí a gente muda a palavra passa a absorver esse sentido da preposição, tá? Então isso são os casos do alemão. É claro que a gente vai ter muitas aulas sobre isso, que é bastante importante, tá bom? Bom, vamos lá. A segunda diferença, essas outras diferenças elas são menos impactantes, tá, gente? A primeira diferença acho que é a maior. A segunda diferença é aqui sobre o alfabeto. O alfabeto do alemão é bem parecido com o nosso alfabeto, o alfabeto latino, né, romano-latino. Algumas diferenças interessantes é que nós temos o chamado ESET, depois a gente vai falar isso com mais calma, que ele, em outras variações do alemão, em alguns outros países tal, e na internet é muito comum também, que não se coloque o ESET, deixa eu colocar aqui para vocês, é uma letrinha aqui parecida com beta, né? Só que não chame isso de beta, por favor, né? Os alemães não costumam gostar muito disso, né? Chamar de beta. E nós temos tanto o maiúsculo quanto o minúsculo, só que não muda muita coisa não. Esse aqui, né? Esse lado aqui direito enfim, tá por toda a tela aí, é o que a gente chama de ESET, tá bom? Talvez a maior diferença que a gente tem aí pro alfabeto, mas nós também temos o que chamamos de umlaut. Umlaut é simplesmente aquela trema, né? Aqueles 2 pontinhos em cima das letras, das vogais, tá bom? Então essa é a maior diferença também do alfabeto em alemão. Ela existe, né, mas não é tão impactante quanto o caso da sintase, da alteração, né, enfim, da ordem e dos casos em alemão. Tá? Uma coisa interessante também é que os substantivos em alemão sempre vão ter a letra maiúscula. Isso aí, qualquer substantivo, isso é bastante interessante. Essa é uma estratégia para demarcar, tá, gente? Eu gosto muito de falar dessas questões de demarcação, porque quando você tem a possibilidade de confundir alguma coisa, é bem comum que os idiomas criem artifícios para demarcar algumas coisas. Por exemplo, das Essen. Essen significa comer, né? O verbo comer. Mas o substantivo é das Essen. É basicamente Essen também, né? Que é a comida. Então, além do artigo, né, que você tem, para diferenciar o que é o verbo o que é o verbo do substantivo, você também tem a letra sempre com a maiúscula, tá? Isso daí, o substantivo no meio, no começo, no final, não importa. A gente escreve com letra maiúscula em alemão quando a gente fala de substantivo, tá bom? Então é uma estratégia para a gente diferenciar, não se perder ali no que é o que na hora de ler e na hora de escrever, tá bom? Depois nós temos a aglutinação, é uma estratégia muito engraçada também, que é simplesmente quando a gente coloca tudo junto, né? Então é comum que a gente coloque, ao invés de colocar 2 palavras separadas, a gente junte elas numa só, e aí tem algumas regras para fazer isso, e nós também vamos ver isso aí durante o curso. Então é uma coisa bem interessante que eu gosto de já avisar, né? Meio que se você nunca viu nada de alemão e quer entrar nessa, é interessante de saber, pelo menos de maneira bem geral, quais são essas diferenças. E por fim, nós temos o gênero, porque ao contrário do português, que temos o gênero masculino e feminino, né, eles são, claro, bem comuns, em alemão nós temos também o neutro. E eu ainda considero basicamente o plural. O plural, vocês vão ver, né, durante o curso, que ele funciona basicamente como um gênero também. Ele tem umas regras um pouco mais definidas, tipo, de maneira isolada, meio que ele segue a própria regra, tá? Então nós temos masculino, feminino, neutro
E o plural, é claro, o plural ele não é classicamente um gênero, mas na prática ele vai funcionar, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer mais para frente no curso, tá? Então, o gênero também é uma coisa bastante importante no alemão, assim como em português, ele não tem nenhuma relação com o aspecto biológico, tá certo, gente? Então, eu posso falar, por exemplo, mesa, eu chamo de der Tisch. Então, uma coisa interessante que também não tem nada a ver com português, porque der Tisch é masculino, enquanto que em alemão ele leva o gênero gramatical masculino. Ou seja, não tem nenhum tipo de relação entre os dois idiomas, então é uma coisa que pode dar um pouquinho de trabalho, tá bom? Mas nada como uma boa repetição, um bom estudo não resolva. Agora outra coisa, um bônus aí, falar um pouco da pronúncia. Inclusive ontem eu estava falando com o meu amigo Alberto De Lisola, que tem aqui 2 canais, eu escrevo para um dos canais dele, roteirizo, né, um dos canais dele. E ele falou algumas palavras em alemão comigo, acabei até esquecendo de comentar, mas uma coisa muito comum é que as pessoas queiram forçar a pronúncia do alemão e falar, isso daí tem 2 motivos. É claro que o alemão tem sim alguns sons diferentes do português, porém não é exatamente assim, tá, gente? Isso é uma coisa que ficou bastante patente, acho que através de alguns filmes, algumas coisas desse tipo, que a gente sempre fala de alemão. A gente fala de alemão, a gente fala da Segunda Guerra Mundial, de Hitler e tal, e ficou muito no imaginário popular que tem que se forçar demais aquele som gutural e tal, e a verdade é que não precisa, tá, gente? A gente pode falar, é claro que assim, eu não sou adepto daquela visão de que você tenha que falar como nativo. Eu não falo nem perto como nativo alemão, consigo me comunicar, claro, mas assim, eu não tenho nem a pretensão de falar como se fosse um nativo. Mas tem gente que fala assim, não, você tem que falar como nativo, etc. Só que nativo de onde, né, gente? A gente tem gente que fala alemão no mundo inteiro, tem, obviamente, na Alemanha, mas também na Suíça, na Áustria e várias regiões diferentes da própria Alemanha, né? Ou seja, existem regiões onde você vai ter, claro, um pouco mais dessa demarcação, vai falar ich ou ich. Tem gente que fala mesmo, mas eu nem recomendo falar muito forçado, porque não fica natural. E assim, além de não ficar natural, não é uma coisa que eles falem, entendeu? Tipo, não é uma coisa que tem tanto respaldo assim na realidade quanto a gente imagina. A gente acha que eles vão falar e não é assim, é só 50% das vezes. Nos outros 50% você vai ver os alemães falando tipo, bem tranquilamente, bem de boa. Para você ter uma ideia, eu gosto tem uma cantora chamada Elif. Então ela tem umas músicas bem tranquilas, você vai ver que ela não vai cantar tipo, não, ela fala ich, né? Por exemplo, não é parece que tem gente que parece que está morrendo falando, não precisa disso, tá, gente? Então, ich, né? Então ela fala ich behalte dich unter meiner Haut, por exemplo. Ich behalte dich. Não precisa ser ich behalte dich. Tem até outro motivo, né, pelo qual isso fica no imaginário popular, é o Rammstein, né? Então eles falam, do Haas, eles falam pesadão assim, né, tal. Mas, bom, não tem nenhum tipo de obrigação de forçar tanto assim, tá, gente, esse som gutural, ok? Bom, é isso, essa aqui é só uma introdução, é meio que a aula 0 do alemão para a gente entender quais são as diferenças que a gente pode esperar para entender, né, o curso e para entender o alemão de maneira geral, sendo que o primeiro ponto é a própria ordem das palavras, a organização das palavras. Isso é uma coisa que precisamos prestar muita atenção. Eu acabei não comentando muito, mas por conta das declinações, por conta dos casos diferentes, o que acontece é que o alemão também tem muita liberdade nas frases, então eu posso trocar bastante termos. É engraçado, tem alguns termos que tem que estar na segunda posição, por exemplo, o verbo ele tem que estar na segunda posição, mas outros termos
como sujeito, por exemplo, ele pode dançar na frase. Isso é bem comum, tá? Então isso só é possível porque eu tenho alguma demarcação sintática já, ou seja, não importa a ordem que eu esteja falando ali a palavra, como ela está demarcada, por exemplo, como sujeito ou como objeto ou como o que quer que seja, não importa a ordem que eu fale ela na frase, porque a função dela não está, ela não está, como eu posso dizer, atrelada à posição, ao contrário do inglês. Em inglês a gente tem o sujeito, né, sempre antes do verbo, simplesmente porque a posição me informa muito mais da função morfológica e sintática da palavra do que a palavra em si, né? Então em alemão isso não acontece. Como eu tenho essa alteração dentro da própria palavra, ela tem mais liberdade para dançar ali em várias posições dentro da frase, ok? Bom, essa foi só a introdução, espero que vocês continuem aí, deem um joinha neste vídeo e é isso aí. Acompanhem aí o canal caso você queira ter acesso, né, a mais conteúdo sobre inglês, espanhol, francês e alemão. E é isso aí, até a próxima. Valeu!